Oi, gente. Estamos vendo o simbolismo, né? Conforme nós combinamos, nós demos uma paradinha lá no vídeo anterior para continuar comentando sobre aquele livro Uma Mente Brilhante, que fala a história do John Nash, do famoso matemático, prêmio Nobel de medicina não. Esses dias eu disse prêmio Nobel de literatura, agora eu disse de medicina, prêmio Nobel de economia. Aquele livro maravilhoso que assim estou adorando conhecer a vida desse gênio. Bom, mas agora sigamos no simbolismo, conforme eu disse para vocês, por uma demanda, né? Por um pedido de um grupo de alunos que, por uma necessidade deles, que não vem ao caso, precisaram conhecer um pouquinho mais do simbolismo. Eu até digo que conhecem muito mais do que eu, porque estão estudando profundamente, mas queriam ver um resuminho meu, né, alguma ideia minha sobre o simbolismo, e eu fiquei muito feliz assim em poder ajudar, tá? Então, assim, gente, eu penso que do simbolismo, uma coisa que também a gente tem que lembrar, que com o simbolismo aconteceu uma espécie de como teve o pré-modernismo, aconteceu por um período também bem curtinho, porque o simbolismo foi um período muito curto, também teve uma espécie de pré-simbolismo, que alguns autores já pré-anunciaram uma nova estética que estava vindo, que seria, né, então o simbolismo, que era uma estética mais leve, mais espiritual, mais preocupado, como era sempre o que diziam os simbolistas, com a poesia pura. Então, alguns poetas e escritores da época, como lá o Medeiros de Albuquerque, né? Que o Araripe Júnior, o Gama Rosa, o próprio Cruz e Souza, depois naquele manifesto, né? Que teve lá no jornal Carioca. Então, eles já pré-anunciavam o Olavo Bilac com o seu clássico Poesias, o Gama Rosa com o clássico Tribuna, né? Até os próprios títulos como novidades, né? Lá no Medeiros de Albuquerque e etc., os próprios títulos desses poemas ou desses livros que eles foram lançando já dava uma ideia que eles queriam algo que não era mais a poesia ou a estética parnasiana. Os próprios títulos dos livros, como eu disse para vocês, um dos títulos como novidades, o outro título como tribuna, né? Poesias, um título parecia assim tão singelo, poesias, mas o que o Olavo Bilac também buscava mostrar era assim, poesia, somente isso, poesia pura, né? E o manifesto que eles fizeram também, o Perneta, o Rosas, o próprio Cruz e Souza, fizeram aquele manifesto contundente defendendo a poesia pura, publicaram no jornal, tudo aquilo levava a crer que uma nova estética estava chegando, e essa nova estética que estava chegando era o simbolismo. Então, esse ponto eu gostaria de chamar a atenção de vocês, não só de vocês que pediram esses vídeos, que eu tô aqui humildemente fazendo, né, gente? É o resumo do resumo do resumo. Vocês me pediram, assim, um parecer a respeito do simbolismo. Então, eu fico pensando, o que vou falar do simbolismo? Ah, esse ponto é importante, esse ponto
né? Não foi tão falado no livro didático, no livro da história da literatura. Então eu fico pensando em pontos aqui para abordar para vocês. E um dos pontos que eu quis abordar também foi essa espécie de pré-simbolismo, que durou 2 ou 3 anos antes que o Cruz e Souza lançasse oficialmente o simbolismo em 1893 com os livros Missal e Broquéis, tá? Então, pensar assim, existiu um pré-simbolismo, que eu estou chamando pré-simbolismo, né? A gente não encontra nos livros, ou se encontra é raramente em um ou outro, fazendo essa referência de uma espécie de pré-simbolismo. Eu só quis fazer a comparação, já que nós já estudamos o pré-modernismo, né? Já estávamos no modernismo, então resolvi chamar esse periodinho de 2 ou 3 anos de pré-simbolismo, porque realmente esses autores que eu acabei de falar para vocês, o Gama, o Aripe, né, o Rosas, depois com o Manifesto, o Cruz e Souza, o Perneta, o Albuquerque Medeiros e etc., todos eles já prenunciaram, né, pré-anunciaram ou prenunciaram essa estética que viria a ser o simbolismo, tá? Então, gente, por hoje é isso. Eu deixei o esqueminha ali no quadro, coloquei o nome das obras. Se vocês, por acaso, né, tiveram a oportunidade de ter algum contato com alguma dessas obras, ou quem está fazendo um trabalho especial ali com simbolismo, provavelmente vocês encontrem essas obras nas bibliotecas, principalmente nas bibliotecas das universidades, nas bibliotecas dos cursos de letras, vocês encontram essas obras, talvez em bibliotecas das escolas de ensino básico, né, o ensino fundamental e o médio, nem sempre vocês encontrem todas essas obras, mas nas bibliotecas universitárias, para quem está trabalhando em cima deste assunto, vocês encontram certamente, tá? Claro que esse periodinho ali de, entre aspas, pré-simbolista, é um período que, via de regra, não cai, assim, mais efetivamente em vestibular e Enem. Às vezes cai uma ou outra obra do Olavo Bilac, que é o mais conhecido, assim, né, desse período, e de todos os poetas em geral. Os outros talvez não tanto, talvez não, tenho certeza que nem tanto caem em vestibular ou em Enem. Mas nesse trabalho que um grupinho está fazendo em específico, eu sei que é importante saber esse período. Tá, gente? Então, por hoje é isso. Vamos ler o esqueminha como é, né, de nosso costume. Então, eu coloquei aqui que autores pré-enunciaram a nova estética simbolista, que seria mais sensível e espiritual que a parnasiana. Pelo menos era isso que os simbolistas pretendiam, os que eu chamei de pré-simbolistas. Então, quem é que a gente pode citar dessa turminha? O Medeiros de Albuquerque, com as canções de decadência, o Araripe Júnior com novidades, o Gama Rosa com tribuna liberal e o Olavo Bilac com poesias. Todas essas aqui, gente, são, digamos assim, clássicos do período que antecedeu o simbolismo propriamente dito. Sobretudo o Olavo Bilac. O Olavo Bilac é um clássico em qualquer momento, né, da literatura, a partir do surgimento dele, das poesias dele, ele virou um clássico. Também é dessa época o Manifesto Simbolista na Folha Popular, que era um jornal carioca. Então, no Rio de Janeiro, surgiu esse Manifesto Simbolista lá em 1891, 2 anos antes de começar oficialmente o simbolismo no Brasil, que foi simultâneo ao simbolismo na Europa.
Quem que fazia parte? Aquela hora eu disse só perneta, né, e só rosas, porque a gente fica com essa coisa, né? Lá no meu tempo de estudante de letras, há mais de 40 anos atrás, eu lembro que meus professores, não sei porquê, e agora eu estou imitando também, não sei porquê, alguns escritores, eles só diziam o sobrenome, e isso acontecia com o perneta e com o rosas, que casualmente são desse grupinho aqui do Manifesto Simbolista. Então eu acabei dizendo também só perneta, mas o nome dele é Emiliano. Então o Emiliano Perneta, o Bernardino Lopes, o Oscar Rosas e o Cruz e Souza, eles principalmente fizeram parte deste período pré-simbolista, tá? Então, o Cruz e Souza depois foi tão importante que depois ele veio, né, a inaugurar o simbolismo, volto a dizer, em 1893, com os livros Missal e Broquéis. Então, vocês vejam, eu coloquei as datas ali, que 1887 e 1888 foram vários autores trabalhando em cima de textos e de poesias que já pré-anunciavam essa nova estética, mais sensível, mais espiritual, buscando mais a pureza da poesia. Lembra que nos vídeos anteriores a gente diz que o carro-chefe do simbolismo era buscar a chamada poesia pura, que nem sempre, por mais que a gente leia as características do simbolismo, a gente não consegue, pelo menos de minha parte, conceituar de uma forma mais objetiva o que seria essa pureza na poesia. Mas, por outro lado, a gente até entende, eu acho que até está correto, porque conceituar objetivamente a poesia é uma coisa muito forte, né? Talvez a gente não consiga mesmo em nenhum momento da literatura. Então é isso, gente. Quando eu estava explicando agora, eu não sei se eu disse que Novidades era do Medeiros e Albuquerque e Decadência era do Araripe Júnior, não sei, porque eu começo a falar na literatura, eu me empolgo, é tanta coisa bonita para se ler, para contar, né? Tantos episódios pelos quais os escritores passaram. Então, eu fico falando num período e já fico pensando no outro. E às vezes eu até... Por isso que é bom eu até escrever o esqueminha, né? Ainda mais quando a gente já está quase nos 66 anos de idade, né? Vai falar muito rápido, quer contar muita coisa e olha o reloginho ali do vídeo e vê que o vídeo já está ficando grande. E no fim, às vezes, se atrapalha. Mas o esqueminha tá sempre certinho, é só vocês olharem, vocês copiarem. E aqui, como eu sempre digo, gente, é um norte, né? É um horizonte para quem está estudando para o Enem, para o vestibular e para quem é amante da literatura. Não é só para quem vai fazer Enem e vestibular. Quem gosta da literatura e gosta também de ter o olhar ali. Quando é que isso foi escrito? Em que contexto? Em que mais ou menos, em que época? Então, por isso, eu resolvi também ir comentando a literatura a partir das escolas literárias, tá, gente? Então, repetindo, aqui no nosso canal nós já estudamos o pré-modernismo, estávamos lá no modernismo, na primeira geração, e por uma demanda de vocês mesmos, de um grupo, a gente voltou no simbolismo, tá? A gente voltou não, porque a gente não tinha visto ainda. A gente voltou antes do pré-modernismo. Eu fiz aquela linha do tempo, para vocês entenderem bem, aqueles que não estão muito habituados ali, né, a estudar literatura por escolas, tem um vídeo que tem a linha do tempo, tá? É só vocês darem uma olhadinha para verem direitinho. A gente está estudando de 1893, o início do simbolismo,
até 1945, o final do modernismo, tá bom? Por enquanto a gente está nesse recorte. Com o tempo, claro, a gente vai ampliando esse recorte, ou para mais adiante, ou retrocedendo um pouquinho. Tá bom, gente? Lembrando a vocês que quando nós chegarmos a 1.100 inscritos, a gente vai fazer o sorteio do nosso book haul, tá? Por enquanto é isso. E até o próximo vídeo. Obrigada pelos comentários carinhosos que vocês estão sempre colocando para essa velha professora que adora dar aula, que arrumou esse cantinho na cozinha para continuar dando aula. Muito obrigada pelos comentários carinhosos. E a gente também no final de dezembro vai fazer o nosso inscrito top, né? Dos que mais comentaram os vídeos de outubro, novembro e dezembro, também vão ganhar um livro de brinde. E eu acho que por hoje é isso, tá bom, gente? Até o próximo vídeo, então, tá? Tchau!